Então, esse terceiro exercício, a gente vai estar lidando com mais de uma função. Tá, agora a gente já viu o caso da função, da curva da função está acima do eixo x, ou seja, a área que a gente quer calcular está acima do eixo x. Também vimos o caso da área estar abaixo do eixo x. Agora a gente vai ver quando há mais de uma curva, ou seja, mais de uma função, e a área está entre essas curvas. Está delimitado pelas curvas. Então aqui, determinar a área limitada pelas curvas y igual a 5x menos x quadrado e y igual a 2x. Beleza, são duas funções distintas, tem uma quadrática e uma linear. A primeira coisa que eu vou fazer, só para a título de notação mesmo, é renomear elas. Eu vou chamar uma de f de x, então 5x menos x quadrado, e a outra eu vou chamar de g de x, que é 2x. Beleza, lá nos outros exercícios a gente tinha que ficar de olho em quê? Nos pontos de interseção com o eixo x. Agora a gente tem que ficar de olho em mais outra característica dessa área, digamos assim, que vai ser os pontos de interseção entre as duas funções. Porque a área está delimitada pelas duas, não está mais delimitada pelo eixo x. Então, para a gente fazer o esboço, além de saber as raízes das duas funções, a gente tem que também saber os pontos de interseção entre elas. Então, beleza, vamos analisar a f de x primeiro. A f de x quadrática, a gente tem o delta. Já calculei aqui previamente x1 e x2. Temos a g de x também. G de x basta, como ela é linear, basta vocês igualarem ela a zero. X igual a zero, ou seja, ela passa pela origem. Ela cruza o eixo x passando pela origem. O terceiro ponto que a gente tem que olhar, pontos na verdade, são os pontos de interseção entre as duas funções. Então, vamos igualar elas, porque para a gente poder saber quais são esses pontos de interseção, elas têm que estar igualadas. Então, vamos lá, f de x igual a g de x, a f de x 5x menos x quadrado igual a 2x. Então, nós temos 3x menos x quadrado igual a zero. Então, a gente vai calcular delta e x1 e x2 também por... Já calculei aqui previamente. x2. Beleza, então esses são os pontos de interseção, ou seja, as duas funções, elas vão se tocar, as duas curvas das funções, elas se tocam nos pontos 3 e 0. X igual a 3, x igual a 0. Beleza, então a partir do que? Dos pontos de interseção, das raízes de cada uma das duas funções, a gente vai esboçar isso aqui. Então eu tenho a quadrática, com cavidade voltada para baixo, porque o termo A é negativo. Tenho a linear, e elas estão se cruzando em 0 e 3. A área delimitada por elas é o que a gente tem aqui? A quadrática em cima, que é a f de x, e a g de x embaixo. Então, é essa área aqui. É essa área aqui que a gente tem que calcular para poder resolver o exercício. Beleza, então vamos passar agora de fato a integral. Essa integral, você pode integrar separadamente. Vai ter dois jeitos de fazer isso aqui, mas é mais questão de notação. Ou você pode pegar, tá vendo aqui, de 0 até 3. Ou você pode pegar toda a área
ocupada pela quadrática no intervalo de 0 até 3, que seria tudo isso aqui, que é a curva de cima, né, a quadrática. Aí você calcula ela, menos calcula toda a área ocupada, delimitada, aliás, pela linear e pelo eixo x de 0 até 3. Você vai achar essa mesma área aqui entre as duas. O jeito que eu vou fazer já é tudo de uma vez, então eu pego a função de cima, que é a quadrática, menos a função de baixo. Mas o pensamento vai ser basicamente o mesmo quando você tiver duas funções delimitando uma área. Você vai olhar qual que está em cima, qual que está embaixo e fazer a de cima menos a de baixo. Essa é a estratégia. Então vamos lá. Eu tenho... E o meu intervalo de integração é de 0 até 3. Então o 0 é A, 3 é B. Então eu tenho a quadrática, que é 5x menos x², menos a de baixo, que é 2x dx. Então, só dar uma arrumadinha aqui. Eu tenho 3x menos x² dx. Vou integrar. Menos x² sobre 3. Intervalo de integração. Teorema fundamental do cálculo agora. Então, eu tenho f de b, quem que é b? 3, menos f de a, que é 0. Então, vou substituir, já colocando aqui. Então, eu tenho menos o f de a, né? Mas o f de a vai dar 0 porque tem o x multiplicando em ambos os termos. Então, eu tenho unidades de área. Esse aqui é o resultado, a área que a gente tem delimitada pelas duas curvas. É isso aí.